querida, shine aí na sua casa. Deus abençoe você. Mais um dia maravilhoso. Eu oro para que o Senhor abençoe aonde você estiver, em nome de Jesus. O nosso tema de hoje é um tema muito importante. Por isso, se tem aí alguém perto de você, chama para assistir. Ou você que está vendo aí por outras formas de assistir a Rede Super, encaminhe também, porque é tão importante quando existe libertação. Isa, libertação de quê? Olha só, nós vamos conversar hoje sobre aquela situação quando ninguém está te vendo, como você se sente, quem você é naquele lugar que só tem você, como você se enxerga, como você se valoriza, o que você pensa sobre você. Bem, verdade que a gente pode levar essa pergunta para diversas esferas da nossa existência, mas eu queria falar um pouquinho hoje sobre a sua autoimagem, como você se enxerga, como você se percebe. E para a gente ter uma conversa, um diálogo aqui mais que especial, eu estou com a nossa querida pastora Laís Fabis. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada, Isa. Que delícia estar aqui com você. Muito bom, gente. Eu conheço a Laís já há muitos anos. Verdade. A gente já serviu na igreja em várias áreas. Verdade. Aqui, principalmente dentro do louvor, mas na fábrica de artes. Laís também junto com seu esposo, com os jovens. Sim. E tanto nas artes, né, Laís, isso, quanto na juventude, a gente percebe muito essa necessidade, porque são áreas ou fases da vida onde a gente está se construindo, isso, né? A gente passa muito pela visão do outro em relação a nós, a nossa autocrítica conosco mesmo. E aí, muitas vezes, a gente entra nesses lugares de depressão, esse lugar de depreciação, quando ninguém está vendo. Às vezes as pessoas acham que está tudo até bem, mas no fundo, só você sabe como você se sente, como você se enxerga, ou práticas que você tem que te destroem, né? Práticas que você, às vezes, faz ali que talvez até nem você mesmo gostaria que você fizesse em relação a você. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a sua história, né? Você Sim. hoje é uma mulher resolvida, casada, tá gerando aí, Estou, né, a mais nova princesinha. E Deus Verdade. é lindo porque Ele nos impulsiona, né, a viver novidades nele. Mas lá atrás, lá na sua adolescência, né, Laís, você passou por uma crise mesmo nessa identidade em relação ao se ver no espelho, né? E não é diferente de muitas jovens. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua história. Então, Isa, realmente é um desafio você ser jovem e não ter crises. Sim. A verdade é que é um desafio não ter crises, mas é fato também que a adolescência, ela traz algumas coisas que até você viveu na infância e que afloram muito mais, porque tem a ver com a aceitação dos outros, né? Sim. É uma autoaceitação, mas é a aceitação também do outro, porque você tem os seus amigos, os seus semelhantes, o seu grupo de amigos ali, né? No qual você pertence. Então, assim, para mim, eu cresci no lar cristão, sou filha de pastores, a minha família toda. Abençoada. Verdade, a minha família, graças a Deus, uma família cristã. E cresci nos princípios, nos caminhos do Senhor. E só que a gente vai crescendo e é inevitável que você não sofra algumas coisas, assim, mesmo sendo cristão. E eu quero até já parar aqui, a Laís, me perdoe te interromper. Gente, é tão necessário você entender isso. Cristão também sofre, cristão também fica doente, cristão também adoece, cristão também precisa de cuidado. Então, não fica bitolado em achar que Jesus vai vir para sua vida e você não vai ter mais problema, ou que, né, porque isso é uma grande frustração que às vezes a gente coloca e que até nos faz desviar do próprio Senhor. É verdade. Quando você não consegue entender que você, mesmo sendo cristão, você pode, e sendo de uma família tão abençoada, você pode passar por situações difíceis, né, Laís? Exatamente, Isa. Então, cristão também sofre, primeiro ponto. Sim. E diante disso tudo, na minha história, eu nunca fui uma criança magrinha, né? Mas, às vezes vem comentário da família, comentário dos amiguinhos, alguma coisa assim, que sempre fala, eu tenho uma tia que ela fala assim, sempre assim, ó, tem uma coisinha aqui que tá, essa barriguinha, esse cabelinho, esse...
Sempre tem aquele tio ou tia assim, Sempre né? tem alguém, né, gente? Sempre tem Cuidado pra não alguém. ser você, tá? Pelo amor de Deus. Então sempre tem. E se você estiver muito sensível, muito suscetível ali, pode pegar e uma sementinha começa a se transformar em coisas piores, né? Sim. Isso cresce ao longo dos anos. E na minha adolescência, na verdade, até na transição da adolescência para a vida adulta, que foi pior assim para mim, eu me via completamente fora do que eu era. Então, assim, não que eu fosse, nunca fui gordinha, nunca tive, mas o meu tipo de corpo, ele não é um tipo de corpo retilíneo, certinho ali, magrinho. Sim. Por exemplo, você é diferente de mim. Sim. E tá tudo bem, né? Quando a gente entende quem a gente é em Deus, que o Senhor sonhou com a gente se faz amar. as pazes com a gente mesma e passa a se amar. E aí, eu não entendia isso, né? E aí, na adolescência, na virada da adolescência, aquelas crises foram acontecendo e tal. E no final da adolescência, para começo da vida adulta, ali em torno de 18 anos, a gente sai da adolescência, na verdade, vira jovem ali. E aí você começa a perceber que, puxa vida, você poderia ser melhor do que você está sendo ali. Aquelas coisas que você está fazendo. Poxa, o seu corpo pode ser melhor. Você pode fazer alguma coisa por você. E aí eu descobri que eu poderia fazer outras coisas para emagrecer. Porque o meu corpo não estava bom. Eu não estava satisfeita com o meu corpo. As minhas amigas, para mim, eram muito mais magras do que eu. Só que, na verdade, a gente era quase a mesma coisa. E aqui tem duas falas importantes para a gente pensar, porque uma coisa é quando você não está satisfeito por algo que possa ser real. Agora, outra coisa é quando você não está satisfeito, mas com algo que não existe, né? Isso. Uma coisa é a realidade não condiz com o que você vê no espelho. Você é linda, uma pessoa que Deus criou, mas você não consegue se ver desse jeito. Exatamente, vale a pena pontuar isso. Porque há momentos que a gente precisa mesmo de uma atenção especial para o corpo, para a aparência, para o visual. Mas há situações que, na verdade, tá tudo bem, mas você não se vê assim. Não tem a ver com o espelho, tem a ver com a sua cabeça, né? E é muito interessante isso, porque eu, de fato, hoje eu olho para trás e eu vejo que a minha visão era completamente distorcida. Eu era uma outra pessoa que eu, assim, era outra pessoa. Eu via outra pessoa e passei anos da minha vida me vendo extremamente gorda e, na verdade, eu não estava em nenhum sobrepeso, não tinha nada fora do lugar, era simplesmente uma pessoa normal. Mas para isso, para que eu conseguisse chegar nisso, eu tive que passar por muitos momentos. Então eu comia e forçava o vômito, eu parava de comer, não comia direito e passava horas e horas e horas sem comer, mas horas, passava o dia todo só tomando água. Então, a ponto de não precisar mais forçar, por exemplo, para vomitar, para colocar para fora aquilo ali. Que é a famosa bulimia, né? Então, na verdade, até na nossa geração dos anos 90 ali, isso estourou muito, né? Então, a bulimia, a anorexia, porque as pessoas começaram a se ver de uma forma diferente. Eu acho também que tem a ver um pouco com a corrente da época, né? Os padrões de beleza. Então, tem a televisão, tem a revista e depois veio a internet, que acaba que você fala, nossa, mas peraí, acho que eu tô fora um pouquinho, eu quero entrar no padrão. Isso é muito perigoso, né? E foi exatamente nesse lugar que eu me enquadrei. Então, eu comecei a entrar nesse lugar que eu já não conseguia sair mais. E aí meus pais descobriram. Seus pais foram os primeiros a perceber? Foram os primeiros a perceber. Então, até minha mãe conversou comigo esses dias, que eu perguntei para ela como é que foi naquela época. Para ela, né? Hoje, até eu entendendo como adulta, o que minha mãe hoje pensava. Você com outra cabeça, outra cabeça, né? E até mesmo hoje como mãe, né? E aí, assim, a minha mãe, ela fala, filha, eu via algumas marcas no banheiro, eu via algumas coisas, eu via que você não comia direito, eu via algumas coisas escondidas. Então eu tomava alguns remedinhos, entendeu? Tomava para nada parar na minha barriga, nada. Não queria, eu queria ficar magra, chapada. Como é que você, por exemplo, esses remedinhos, até essa coisa mesmo da bulimia, do forçar o vômito, isso tudo, tinha alguém próximo de você que também tinha das mesmas práticas? Como que você tinha acesso a esse tipo de informação? Ou eram coisas mais instintivas mesmo, que
sem explicar assim, você já, não, acho que eu vou fazer isso? Sim, instintivo. Mas aí, na mesma época, começaram a aparecer algumas coisas, eu via algumas coisas na TV, e eu pensava assim, então é isso aí. Esse é o caminho mesmo. Caminho. Eu vou por esse caminho, que é um caminho fácil, Sim. é um caminho rápido. Só que é um caminho muito perigoso que a gente acha assim, que é só, na verdade, a gente só pensa naquele momento. A gente não pensa no que vem no futuro, né, Isa? Sim. E aí, os anos se passaram e isso veio desconstruindo a minha autoimagem. Quantos anos, Laís, você mais ou menos ficou nesse processo? Eu fiquei em torno de 4, 5 anos. Foi bem difícil essa fase. A minha mãe descobriu, minha mãe orou comigo, minha mãe me acompanhou de perto. E até teve um dia, foi esse dia assim, que eu senti que o Senhor me visitou, porque eu estava no quarto e eu acordei colocando para fora, mas não tinha nada para colocar para fora. Sim. E na verdade eu não conseguia levantar. Eu não consegui levantar da cama, então eu me senti tão fraca que eu pensei, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Foi uma sensação, uma agonia muito grande, sabe? Então eu senti que eu precisava olhar com mais calma para mim, que tinha coisas fora do lugar. Que não se tratava do corpo, mas se tratava de outras questões. De outras questões, que já estavam começando a ficar enraizadas dentro de mim. E aí elas atingiram, assim, de uma forma muito forte o meu emocional. Sim. Então era uma questão emocional, era uma questão de distorção de imagem, eu me via mesma fora desse lugar. As pessoas que criticavam, que a gente comentou aqui, né? Elas continuavam criticando. Meu Deus. Assim, por vezes, nossa, olha, você tá quase lá, Laís. Você tá quase lá. E não tinha quase. Eu tenho que estar bem comigo mesma, entende? Hoje, se eu olhar para trás, eu falo assim, cara, se eu pudesse falar, Laís, você tá linda, você tá maravilhosa, você tá espetacular, você tá tudo de bom, entendeu? Vai viver, vai ser feliz, vai ser leve, sabe? Mas isso demorou para chegar. Sim. Então passou tudo isso, eu consegui superar essa fase. Eu falei, poxa, então tá, beleza, eu posso me alimentar bem, então eu vou praticar exercícios físicos. E aí, com o passar do tempo, eu também fiz terapia, sabe? E me cuidei. O que você acha que nesse processo todo foram assim, degraus muito importantes para que você saísse disso? Você citou alguns deles aqui, né? Você falou uma conversa com a sua mãe, sim, ou seja, um acolhimento é muito importante, né? Sim. Você falou de terapias, né? Para você ir elaborando isso. Você falou atividade física. Sim, sim. Tem mais alguma outra coisa, assim? Deus nesse processo todo. Como é que foi a questão da espiritualidade com isso tudo que você viveu? Tá. Bom, eu vou voltar ainda um pouquinho, Isa, porque eu acho que algumas mulheres também passam por isso. Sim. Na verdade, tudo começou quando veio a puberdade, que o corpo, ele mudou. E parece que a gente não está preparado para essa mudança, preparado. Algumas meninas anseiam as mudanças e outras não querem. Sim. Eu não quis. Tá? Então, é importante isso, porque eu acho que as mães que estão assistindo, talvez, precisam perceber isso na sua filha, na sua filha, né? E observar bem, porque dali podem acontecer coisas assim que determinam o futuro dela. Bom, Laís, só porque você falou também o quanto você expõe a sua filha, né? Tem gente que fica falando, minha filha agora menstruou e conta isso para todo mundo, né? Como essas mudanças estão acontecendo dentro da sua filha, né? Importante a gente entender e respeitar, porque os nossos filhos, eles não são uma extensão nossa, né? Eles são pessoas diferentes. Às vezes para você é super legal ver os seus filhos crescendo, mas às vezes a gente acaba expondo e isso pode ir criando mais situações, né, de exposição e vergonha. Exatamente. E essa exposição, essa vergonha, elas podem causar traumas, Isa. Sim. Então, assim, engraçado. Tá usando sutiã, aí pronto, o povo às vezes, tá competindo, gracinha. Gente. Deixa eu ver. Que isso é muito comum. As pessoas não levam isso a sério a ponto de perceber que isso pode ser prejudicial, desastroso para o futuro de uma menina, de uma mulher. Né? E assim, hoje eu vejo como Deus foi muito cuidadoso, sabe, Sim. Isa? Porque hoje eu sei quem eu sou no Senhor. Sim. Eu precisei de ajuda,
porque há momentos que a gente precisa ouvir a verdade, mas vinda de fora. Sim. Porque senão a gente não acessa a verdade dentro da gente, né? E então o Senhor, ele veio ministrando ao longo dos anos no meu coração. E aí eu comecei a me sentir amada, eu comecei a me sentir aceita, sabe, Isa? Porque eu tinha isso de... Eu acho que é um pouco do meu temperamento, eu sou sanguínea, e o sanguíneo ele tem uma coisa de querer pertencer. Sim. Se ele não está sentindo pertencente, ele acha que ele é bola fora. Verdade. Mas, então o Senhor foi me mostrando algumas coisas, não, Laís? Você tem o seu lugar, você tem o seu lugar do jeito que você é, do jeito que eu sonhei pra você, sabe? Tanto que eu tenho, assim, o Salmo 139 é o salmo da minha vida. Sim. Você pode falar que é o seu salmo, mas é o meu salmo. Escrito pra você. Davi escreveu inspirado pra mim, sabe? Pra mim, essa é a minha história. O Senhor sonhou comigo. E eu fui desenhada pelo Senhor dentro da barriga da minha mãe, entende? E eu vejo isso muito claro. Então, o Senhor foi peça fundamental no fio da meada da minha vida, porque senão eu não acessaria esse conhecimento, mas principalmente o que Ele pensa sobre mim, porque isso pra mim é o que mais importa, não me importa o que os outros pensam. E por ironia do destino, eu ainda acabei caindo nas artes, que é um lugar extremamente estético, e que eu... E de exposição, né? De si. Exatamente, exposição de mim mesma. E eu tive que, mais do que nunca, me revestir daquilo que Deus pensa sobre mim e daquilo que eu penso sobre mim. Elaborar tudo isso. Colocar em prática e ir. E a partir desse momento que você elaborou isso dentro de você, com aquilo que o Senhor diz a respeito de você, como lidar a partir desse momento com as críticas e a comparação dos outros? Pronto, esse é um desafio. Como lidar, então, com a crítica e o que os outros falam? Que às vezes nunca vão se encerrar. Não vão se encerrar. Eu descobri que as críticas têm a ver nem sempre comigo, mas tem a ver com a pessoa que me criticou. Muito bom. Entende? Então, você tem que pensar que nem sempre é sobre você. Muitas vezes é sobre o outro. Exatamente. Mas, se você se conhece, você vai entender que se aquilo faz sentido ou não. É isso aí. Entende? Perfeito. Pronto, você precisa se conhecer, entende? Então aquela crítica ela vai se adequar ou não. E se adequar, show, a gente então vai ser ensinável e a gente vai se ajustar. É isso Entende? aí, gente. É muito importante você entender isso. Às vezes, a comparação que a pessoa está fazendo, ou uma crítica que ela está fazendo, não é algo que se refere a você, mas às vezes é aquela pessoa, que é uma pessoa extremamente com um coração amargurado, é uma pessoa que tem necessidade de falar, de expor, independente do que ela está falando, né? É uma pessoa, às vezes, sem controle, a gente fala sem filtro, sem domínio próprio, e às vezes nem é uma verdade aquilo que ela está falando, mas é mais uma necessidade dela de aparecer. Tem pessoas que são assim, né? De polemizar, de fazer alguma coisa, sim, para te chatear. Pessoas, às vezes, que te amam, mas às vezes soltam palavras impensadas, né? Então a gente precisa entender que às vezes tem muito mais a ver com o outro do que com você. Biblicamente, Laís, eu queria que você complementasse também, tem algo muito forte no meu coração, porque quando a gente fala de imagem, né, como você se enxerga, primeiro, gente, o primeiro filtro que tem que passar é como Deus te vê. E é claro que é muito importante você também, como você se vê, e depois também como o outro te vê, porque a gente também não está isolado, né? Eu acho que tudo faz parte, eu também não posso vestir qualquer coisa, eu também não posso andar de qualquer jeito, porque como o outro vê também é importante, mas não define, né? Não é o essencial. Mas biblicamente, né? A palavra de Deus vai falar que Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ou seja, Deus fez você muito bom, né? Algo que as pessoas pudessem olhar e falar, uau, é muito bom o que eu fiz. Você não é só um corpo físico, você também é alma, você também é espírito. E é importante você se enxergar nessa totalidade, cuidando de todas as esferas que você é, né? De tudo que você tem aí, que é do Senhor, e se conhecer, entendendo que o Senhor te fez e fez algo muito bom. O Senhor não errou em fazer você. A sua imagem é uma imagem semelhante à do
Pai que é perfeito em tudo que Ele faz, né? Então nós somos perfeitos nas nossas imperfeições. Exatamente, e isso é lindo. Isso é lindo. Isso é maravilhoso, porque as imperfeições são o que me fragilizam. Sim. E tá tudo bem. E quando a gente faz as pazes, é tão leve. Eu sei dos meus defeitos. Sim. E tá tudo bem. Não é fechar os olhos para os nossos defeitos, a gente sabe o que a gente precisa melhorar. Sim. Entende? Não pode ser nem um extremo nem outro. Sim. Eu não sou uma negação, mas eu também não sou perfeita. Entendeu? Sim. Eu sou alguém que está caminhando aí para melhorar. Eu sou alguém caminhando de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Ô, gente, é tão importante a gente conversar sobre isso, mas vocês sabem, né? O nosso programa aqui, ele é tão curtinho, porque ele é assim, ó, ele é para te dar aquele desejo de permanecer, né? Buscando o Senhor, conversando, participando de rodas saudáveis, né? Assista o programa Shine, mas não se contente nisso. Nós somos uma igreja que temos cafés com Deus para você, mulher. Temos GC para que você faça parte de um grupo menor, conheça pessoas, exponha as suas fragilidades, a sua opinião, seja realmente cuidado e cuide de outras pessoas também. Então, estamos aqui 2 pastoras, eu falo isso em alguns programas, não passe por nada sozinho, procure a igreja, procure apoio, converse, gente, às vezes você está se vendo dessa forma e você não tem ninguém para se abrir, saiba com quem se abrir, porque às vezes você vai se abrir para aquela pessoa que vai só pôr pilha para você fazer aquilo que não vai fazer bem para você, né? Então procure alguém maduro, alguém parecido com Jesus, né? Para que você abra o seu coração. Então, mas a gente já está encerrando e aí eu não posso deixar de ir para as nossas dinâmicas finais aqui com a Laís. Laís, eu queria que você, nessa nossa dinâmica de uma brincadeira mesmo, você comparasse qualquer assunto desse que a gente conversou aqui com essas flores. Essas aqui tão secas, né? Mas assim, fique livre. Puxa vida, vamos lá. Artista, cantora, compositora, vai improvisar. Olha, a vida ela é feita de estações, né? Então a gente tem momentos de sequidão, são momentos de deserto. Na verdade, a vida cristã ela tem essa semelhança de levar e de fazer a gente pensar no barro, de fazer a gente pensar no tempo seco. E a vida é assim. A vida tem seus tempos secos, mas se a gente olhar, essas flores ali não são todas tão secas. Sim. Algumas têm outras cores. E tá tudo bem, isso também tem beleza. Tem beleza nas texturas, nas cicatrizes da nossa alma. Tem beleza também. Sim. Tem beleza na sequidão, tem beleza em algumas coisas que estão floridas, escondidas ali atrás. Às vezes a gente só olha o que tá seco do lado de fora, mas eu tô vendo, não sei se você, mas tem uma florzinha bem, bem bonita ali atrás. E às vezes você não tá vendo as florzinhas aí da sua vida, né? Exatamente. O Senhor tá te vendo de forma completa, então se abra para esse agir do Senhor. Ele está fazendo. E ele não para, né, Laís? Não para. Tem um livro que eu amo muito e eu sempre indico, Isa, porque tem a ver comigo. Qual? Chama Enraizados, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Olha, gente, fica a dica aí. Fica a dica. Vou perguntar um livro aqui para a Laís no nosso quiz. Não sei se ela vai falar isso ou se ela vai falar outro. E aí então você fica à vontade, tá? Então vamos lá para a gente conhecer um pouquinho mais a nossa querida pastora. Laís, fala pra gente um livro. Vamos começar com o livro? Beleza, já que é esse mesmo. É esse mesmo. Esse é um livro, acho que da minha vida, assim. Porque exatamente esses lugares escondidos que só a gente está vendo e as pessoas não estão vendo, são esse lugar onde Deus desenvolve a gente. Uma prioridade. Família. Uma qualidade. Alegria. Um desafio. Constância. Uma cor. Azul. Tá de azul. Estou de azul. Uma inclusive comida. De coraçõezinhos, amor próprio. Perfeito. Ai, comida, chocolate. Muito bom. Uma pessoa. Minha mãe. Um versículo. Que Deus me entreteceu dentro do ventre da minha mãe. Salmo 139, versículo 7. Ele é lindo mesmo. Maravilhoso. Amo esse texto. Maravilhoso. Ele traz sentido e propósito para a nossa existência. Laís, uma mensagem final. Uma mensagem final? Se conheça, mas sobretudo conheça o que o Senhor pensa sobre você. Muitas vezes você vai ser levado e tentado a pensar aquilo que as pessoas pensam sobre você e até sobre Deus. Mas a verdade é que você precisa entender quem o Senhor é, o que Ele pensa sobre você, quem você é e o que você pensa sobre você.
Não existe outra forma para a gente vencer na vida, avançar, e até mesmo quando as outras pessoas chegam na nossa vida, quando a gente começa a construir a nossa família, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se amar. Se a gente não se ama, a gente não ama o outro. Essa é a essência do Evangelho, né? Sim. Então eu só amo o outro se eu me amo. Então eu olho primeiro para mim e depois eu olho para o outro. E acho que as virtudes, né, elas vão existindo a partir do amor. Se eu amo, eu consigo ter misericórdia. Se eu amo, eu consigo perdoar, né? E se eu amo, enfim, quantas outras coisas vêm a partir do amor. E o diabo, ele vai tentando criar essa lacuna, né? Do amor, indo para um ódio, ou para uma indiferença, ou para uma inferioridade. Então é isso mesmo, né? Deixe com que o Senhor, que é o amor, através das definições dele, organize você e te ajude a encontrar as definições que você precisa. Lembrando que o Senhor, na soberania dele, ele sempre tem algo para acrescentar, para somar na sua vida. Então não se feche naquilo que você pensa ou naquilo que as pessoas pensam sobre você, porque você ainda pode ser surpreendido pelo Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de amor e o seu valor excede o de finas joias. Deus abençoe você grandemente. Laís, muito obrigada. Imagina, por esse tempinho, Isa, compartilhar a sua história. Um prazer. Que cura. Às vezes você aí tem uma história, né, que você não está contando. Compartilha também a sua história para ser cura para outras pessoas também. Até o nosso próximo Shine. Deus abençoe.